Graça e paz, irmãos. Boa noite. Domingo, dia 5 de julho de 2020. Mais um culto, glória a Deus. É uma transmissão. Nós estamos em oração para que em breve nós possamos ter os nossos cultos de maneira presencial, como estamos acostumados. Como temos certeza que o Senhor vai dar essa provisão para cada um de nós, as igrejas vão voltar a congregar. Enquanto isso, nós estamos nesse nosso formato, que é de transmissão dos nossos cultos online. Nós temos como tema deste mês, né, a demonstração na prática do amor ao próximo. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ver nesta oportunidade, a maneira como o Senhor nos chama a demonstrar na prática o amor ao próximo, e neste caso através de missões. Então, Mateus capítulo 28, nos versículos 18 a 20. O amor ao próximo e as missões é o nosso título nesta noite. O amor ao próximo e as missões. E um dos maiores desafios do crente é justamente amar. Porque o amor, conforme a Bíblia nos ensina, não é uma questão de sentimento, mas uma questão de obediência. Não é uma questão de romantismo, mas uma questão de prática. É uma questão de decisão. Tá certo? Então, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, dizem assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos, porque nesta oportunidade, Senhor, o Senhor nos dá a bênção de podermos aqui em oração nos chegarmos ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, nos guarda. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, por esta mensagem nesta noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a que os nossos corações estejam preparados pelo Senhor, os nossos corações trabalhados pelo Teu poder, no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia. Cada um de nós, em seus corações, possa compreender a Tua palavra e assim nós possamos ficar mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Te glorificamos, ó Deus, nós Te adoramos e nós Te pedimos, Senhor, fala conosco nesta oportunidade e que nós, Senhor Deus, transformados, mais colocados como próximos, parecidos com Teu Filho Jesus, também sejamos, ó Senhor Deus, ferramenta de bênção em Tuas mãos na vida de outras pessoas. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós agradecemos a Deus por esta palavra, e a pergunta que nós podemos fazer nesse nosso tema, né? O amor ao próximo e as missões, dentro do tema do mês, que é como demonstrar na prática o amor ao próximo, é como fazer para amar, ou o que fazer para amar através de missões. Talvez a resposta rápida e mais imediata que a maioria dos crentes faz é dizer que é orar e contribuir. E embora isso seja certo, devemos realmente orar e contribuir, e nós vamos ver ao longo desta mensagem que isso faz parte da resposta como um todo. Eu quero chamar os irmãos a nós olharmos alguns outros aspectos desse trecho antes de chegar nesse ponto, antes de nós chegarmos neste ponto. E quais são esses aspectos? Por exemplo, o que nós temos no versículo 18, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, Jesus, ele diz que todo o poder é dado a ele.
todo o poder é dado a Jesus. Que poder é esse? Ou como eu posso ter a liberdade de amar ao meu próximo através das missões, levando em consideração o amor de Jesus, ou o poder de Jesus, melhor dizendo. Porque ele diz, é-me dado todo o poder. Que poder? Também importante, como eu demonstro o amor ao próximo através deste poder que foi dado a Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 8, nós vemos Jesus ele esvaziando-se a si mesmo. Aqui o apóstolo Paulo ele está explicando em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Primeiro que no versículo 5 nós encontramos a ordem. Haja em vós o mesmo sentimento. Mas não é esse o ponto que nós queremos olhar aqui. Aqui o texto está dizendo que Jesus, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então nós vemos aqui Jesus se esvaziando, ele diminuindo a si mesmo, se esvaziando de sua glória, ele diminuindo a si mesmo em relação até a questão de poder. E nós vemos que ele tem, quando ele fala em Mateus capítulo 28, ele fala esse poder, ele tem esse poder de volta. Ele tem esse poder agora que retorna para ele. Então, ele se esvazia, ele é um com o Pai, como nós vemos lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agora, ele entra num processo de autoaniquilação, de autoesvaziamento. Neste processo, ele se torna igual a nós, 100% homem, tal como nós somos. A única coisa que o diferencia de nós é que ele não peca. E assim ele tem uma vida reta. Só que com poder diminuído, com ele se despindo da sua glória para estar conosco. E ele diz, voltando aqui para Mateus capítulo 28, ele diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder. Esse poder foi dado a ele. E ele dá esse poder como garantia antes do que diz o versículo 19. Portanto, ide. A nossa garantia para o ide é o poder de Jesus. É diferente do que muitas vezes nós pensamos sobre nós mesmos, de que nós somos capazes, de que nossas estratégias aqui abrem portas, de que são a nossa estratégia, a nossa pregação, as nossas ideias, quando na verdade a garantia que Jesus Cristo dá para o ID é o poder dele. É o poder de Jesus que nos dá essa garantia. Tá certo? Então vamos lá. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós vemos já um andamento, a engrenagem desse poder, ela tomando forma e ela se movimentando. Existe uma movimentação nesse poder. Esse poder de Jesus, ele vai sendo comunicado a nós. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui o Senhor, ele já dando as últimas palavras aos seus discípulos, ele, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, nós vemos ele dizendo que o poder foi dado a ele, ele recebe esse poder.
E agora aqui no capítulo Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz que esse mesmo poder será comunicado aos seus discípulos, ou seja, esse poder também será passado para os discípulos, para que eles possam ter a prática do ID, ser testemunha. O objetivo do ID é ser testemunha. E o cumprimento se dá justamente em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um falar na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? Então, esses versículos que nós vimos aqui, nós vemos o cumprimento daquilo que Jesus tinha falado lá em Mateus capítulo 28 e também em Atos capítulo 1, versículo 8. O poder, que é a onipotência divina, ela agora é comunicada, não como dando onipotência aos homens, mas o homem agora, o crente em Cristo Jesus, os seus discípulos, ele experimentando um pouco desse poder com um objetivo. Que objetivo é esse? O ID. O objetivo é alcançar as nações, como nós vimos todos esses homens que estavam visitando Jerusalém por causa das festas da Páscoa e de Pentecostes. E os versículos 37 ao 41 é essa manifestação do poder. Diz assim, 37 ao 41. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O que nós estamos vendo aqui é o Senhor, ele dizendo que todo o poder é dele, tá? Ele tem a possibilidade agora de nos enviar e nós temos agora a liberdade de amar o próximo na prática através das missões, porque a nossa base, porque o que nos sustenta não é o nosso poder, não são nossas estratégias, não são as questões humanas, mas o poder do Senhor. No capítulo 2, versículos 1 até o versículo 12, nós vemos a chegada desse poder. O Espírito Santo desce sobre eles, cumprindo Atos capítulo 1, versículo 8, e eles são cheios do poder que lhes outorga agora a possibilidade de levar a palavra, lhes outorga agora a possibilidade de cumprir a promessa do Senhor Jesus. E nós já começamos a ver os primeiros frutos ainda em Atos capítulo 2, nos versículos 37 a 41. Agora, nós já começamos a entender
Porque Jesus ele deixa bem claro isso lá em Mateus capítulo 28. É-me dado todo o poder. É interessante que muitas pessoas, muitas vezes, elas anseiam pelo poder para que possam, com o poder, angariar algum tipo de lucro, algum tipo de conforto, algum tipo de ganho para si mesmo. E a palavra do Senhor nos mostra aqui, nessas passagens, que o poder que é passado para o crente, que o Senhor comunica um pouco do seu poder com os seus filhos, não para benefício dele, do crente, mas para que este poder seja um instrumento para benefício de outras pessoas. No final das contas, o Senhor nos chama para nós nos utilizarmos do poder que Ele dá para cada um de nós, não para o nosso fruto próprio, não para o nosso ganho, para o nosso lucro pessoal, mas para que nós, agora, com o poder que o Espírito Santo dá para cada um de nós, tenhamos a possibilidade de sermos instrumentos para alcançar outras pessoas, para sermos aqueles que são instrumentos de Deus, ferramentas do Senhor no alcance dos outros. Então, isso é uma bênção muito grande, porque o evangelho ele começa a ser pregado quando aqueles homens eles começam a vivenciar na prática o amor ao próximo. E como é que eles começaram a demonstrar esse amor ao próximo? Entregando para o próximo aquilo que eles tinham de mais precioso, o testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. Segundo, o outro ponto que nos chama a atenção aqui é o fato de que não é só o poder em si, mas o texto está nos dizendo que me é dado todo o poder no céu e na terra. Então, não é só o fato de o poder, mas é o poder no céu e na terra. Isso é bastante importante para cada um de nós, em virtude dos medos, em virtude das inseguranças naturais da condição humana, da condição de pecador. Porque o Senhor Jesus, quando ele fala que todo o poder é dado a ele, e ele diz, olha, no céu e na terra. Não existe nenhum ponto, não existe nenhum lugar em que o domínio do Senhor não alcance. O domínio do Senhor alcança todo o ponto. O domínio do Senhor, ele alcança todas as esferas onde todas as pessoas estão. O poder no céu e na terra. Eu posso amar sem medo. Eu posso manifestar na prática o amor ao próximo, o amor por missões sem medo, porque onde quer que eu esteja, onde quer que o missionário esteja, onde quer que as missões estejam funcionando, onde quer que as missões estejam ativas, aí o Senhor está. E os seus filhos estão se utilizando do poder que ele comungou, do poder que ele comunicou aos seus servos. Não há lugar no qual nós estejamos desprotegidos. Não há lugar no qual nós não sejamos guardados pelo Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, nós encontramos bem isso. É um texto que nos mostra o cuidado do Senhor, a confiança do apóstolo no fato de que não importa a circunstância, não importa o lugar, não importam as pessoas envolvidas. É o poder do Senhor que guarda e é o poder do Senhor que livra. Versículo 31 diz, que diríamos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que nós encontramos aqui é o Senhor, ele é aquele que protege, ele é aquele que guarda, é aquele que com o seu poder nós podemos fazer eco ao que o apóstolo fala aqui no versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós temos essa possibilidade, amados. Nós temos a possibilidade de manifestarmos na prática o amor ao próximo através das missões, através daquilo que nós chamamos de o ID do Senhor, porque nós somos mais do que vencedores, porque o poder do Senhor nos guarda, o Senhor nos guarda e nos garante essa vitória. Isso nos leva a Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 20. Efésios 6, do 10 ao 20 diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. O apóstolo aqui ele está falando deste poder que o Senhor nos dá para que nós, revestidos da armadura que o Senhor nos dá, nós possamos lutar e possamos ficar firmes. E ao fim de um dia mau, nós estarmos de pé. O versículo 13 diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Esse poder que o Senhor nos dá, ele não se manifesta apenas no fato de ele colocar sobre nós o poder, mas se manifesta também no fato de nós, uma vez tendo recebido esse poder, temos agora a possibilidade de colocar em prática todos os instrumentos, colocar em prática tudo o que o Senhor nos dá para vencermos as batalhas, para vencermos as nossas lutas. As nossas lutas que não são contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse poder que o Senhor nos dá, ele é no céu e na terra. Então nós podemos ter certeza de que somos vitoriosos quando estamos fazendo a vontade de Deus, de que missões é uma obra vitoriosa em relação a todo e qualquer governo, em relação a todo e qualquer ajuntamento ou qualquer procedimento humano contra a pregação do Evangelho, porque o poder do Senhor Jesus é aqui na terra. Nós também podemos ter a certeza de que por mais que o diabo odeie a obra missionária, por mais que os demônios lutem contra a obra missionária, ela
quando ela é colocada, esta obra missionária, esse amor por missões, quando é colocado no coração do crente, quando faz com que o missionário ele não queira outra coisa da vida senão estar no campo missionário, quando faz com que uma igreja ame missões, então coloca o seu joelho no chão por missões, contribui financeiramente por missões, ajuda os missionários de todas as maneiras que possa, então aí também existe a vitória. Agora na esfera celestial, porque todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Nós sabemos, queridos, que ainda existe esta luta. A diferença é que nós agora sabemos que nós somos mais do que vencedores, não por mérito nosso, mas porque Jesus venceu por nós. Nós sabemos que existe essa luta nos lugares celestiais. O versículo 12 aqui nos diz muito bem. Então, o poder é no céu e na terra, e por causa do poder de Jesus ser no céu e na terra, agora eu posso amar sem medo. Agora eu posso ter uma vida de amor na prática e amar os outros povos, e amar as pessoas que estão perto, e amar as pessoas que estão longe, através de missões. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor que garante que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Glória a Deus por isso. Terceiro ponto que nós podemos ver aqui é a questão do versículo 19. Ele diz, portanto, ide. Essa palavra, portanto, é uma palavra que faz uma ligação entre o que ele disse anteriormente e o que ele vai dizer. E o que ele vai dizer agora são alguns pontos importantes. Existe aqui o ide, existe aqui a necessidade de um ensino em todas as nações, a necessidade do batismo e a necessidade de cumprir na prática, diante das outras pessoas, o ensino que foi dado. É isso que diz os versículos 19 e a primeira parte do 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O ato de amar na prática, ele tem todos esses pontos. O que é o ide? Cada parte de missões, o ide que são as missões, cada parte das missões é um ato de amor. Cada uma dessas etapas que o Senhor nos dá aqui, no ide, no ensino das nações, no batismo, no ter uma vida reta, no cumprimento da palavra, tudo isso é um ato de amor. Cada parte de missões é uma parte amorosa de todo um processo missionário, de todo um processo de missões. E esse é o desejo que o Senhor coloca em nossos corações, para que nós não deixemos de contribuir com missões. Não existe quem quer que seja que ganhe tão pouco, de tal maneira que não seja capaz de contribuir com missões. Não existe alguém que ganhe tanto, que com sua oferta possa imaginar que contribuição missionária equivalente ao seu ganho seja uma oferta grande demais. Todos os membros, todos os congregados, todas aquelas pessoas que dizem que foram alcançados pelo Evangelho, precisam unir esforços no joelho, precisam unir esforços na ajuda, precisam unir esforços na contribuição financeira para que esse evangelho que o alcançou alcance também outros povos, alcance também outras pessoas. O ID, portanto, ele é feito de orar, como nós vimos lá no começo da mensagem. O ID realmente é feito de orar. Voltando para Efésios, capítulo 6, olha o que o apóstolo diz nos versículos 18 e 19. Ele diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que ele precisa das orações dos irmãos para que ele continue pregando, para que ele continue abrindo a boca e pregando o Evangelho, independentemente das circunstâncias dentro das quais ele está. Não importa quais são as circunstâncias em que Paulo está, ele deixa bem claro: olha, eu preciso das orações por você, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho.
A oração ela é vital. A oração ela é extremamente necessária. Ela é vital em missões. Isso nos leva para Atos, é o capítulo 13, versículos de 1 a 3, que nos diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, nós vemos aqui esse processo da oração, do jejum, em relação a missões. Nós vemos aqui a igreja de Antioquia começando o processo missionário de maneira mais organizada. É a primeira vez que o processo missionário é mencionado na Bíblia de maneira organizada. Com todo esse processo da igreja local, o Espírito Santo separando aquele que ele quer que seja, ou aqueles que ele quer que seja missionário, a igreja local ali reconhecendo esse chamado, orando, jejuando, impondo as mãos e enviando. Então todo o processo de missões está aqui contido. Tá? E essa igreja, ela não os envia de maneira leviana, ela ora. Aqueles missionários, eles não se tornam missionários de maneira leviana. Aqueles missionários oram, eles jejuam. É todo um processo e o ato de enviar é uma consequência de uma igreja e de missionários que oram juntos para realmente ter a certeza da vontade do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Então o ID é feito de orar, o ID é feito de jejuar, o ID é feito de se deixar ser instrumento de Deus. O ID é feito de colocar nas mãos do Senhor de verdade aquilo que nós chamamos de missões. O ID é feito também de contribuir. O ID ele não pode ser feito só de oração. Nós não podemos apenas achar que é bonito ser missionário. É necessário que nós verdadeiramente possamos contribuir para missões. Então, 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, versículos de 1 a 5, nós temos aqui: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como na sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Esses 5 versículos eles estão dentro de um contexto de uma arrecadação para aquelas pessoas necessitadas ali na igreja que estava situada na Judéia em virtude da fome que se passava naquele lugar, mas o contexto, embora seja esse, serve também para nos mostrar como é o critério de contribuição também para missões. É necessário que haja um desejo, é necessário que isso seja voluntário, é necessário que seja generoso, é necessário que seja dentro da capacidade de cada um, dentro da capacidade de cada igreja, e aquele que ainda quiser pode dar inclusive acima da sua própria capacidade, e é necessário que seja em direção aos santos, é necessário que seja para proveito dos santos. Não é para proveito de alguém, não é para o crescimento, não é para enriquecimento de uma determinada figura, de uma determinada pessoa, mas é para os santos, no plural, é para o crescimento do evangelho, é para o alcance daqueles que ainda hão de se render aos pés do Senhor. Então o ID também é feito sim pela contribuição financeira, pela oração, pelo jejum. Nós vimos aqui em Efésios 6,
18 e 19, Atos 13, de 1 a 3, mas é feito também pela contribuição financeira. O ID, amados irmãos, ele é feito também de ir. O ID é feito de ir. Muitas vezes nós pensamos em missões e a primeira coisa que nos vem à cabeça é pensar naquele missionário que está em um determinado lugar distante. É o missionário que está no Rio Grande do Sul, é o missionário que está no Amazonas, é o missionário que está em outro país. E muitas vezes nós nos esquecemos de nos perguntar, e nós somos missionários? Nós somos aqueles que o Senhor está chamando para a obra missionária e nós fingimos que não ouvimos? Será que eu fui chamado para o ministério da palavra em missões e não estou atendendo? Esta é a pergunta que nós precisamos fazer. E outra, qual é o tamanho do amor que nós temos por missões? Por que será que nós vemos cada vez mais dentro das nossas igrejas pais, mães, tios, tias que sonham para os seus filhos, sonham para os seus sobrinhos com uma carreira bastante frutífera na área da medicina, engenharia, direito e tantas outras áreas do conhecimento humano, tantas outras maneiras de ganhar dinheiro, de ter uma vida confortável aqui nesta terra. E cada vez menos têm sido esses pais e tios que têm sonhado para seus filhos, para seus sobrinhos, que eles sejam missionários. Por que será? Por que será que esse movimento tem acontecido? Talvez seja porque o amor por missões, que muitas vezes a igreja tem, é aquele amor distante. É por aquele missionário que nós pouco conhecemos, mas que de vez em quando manda um relatório dizendo como está aquele lugar lá nos Cafundó do Judas. Aquele lugar lá distante. O Senhor nos chama para nós amarmos missões e lembrarmos que o ID também é feito de ir. Não só de enviar, mas ele é feito também de ir. Como nós vimos em Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3. A igreja toda orou. Ali nós temos uma lista de homens que o Senhor levantou, capacitados ali para tomar conta da igreja. Mas daqueles homens que o Senhor separou, daqueles homens que o Senhor capacitou para serem líderes ali naquela igreja, ali o Senhor separou 2. Paulo e Barnabé, para irem. Porque o ID não é só feito de enviar, também é feito de ir. Nós encontramos também aí, neste versículo 19 de Mateus, que é necessário o ensino de todas as nações. Ensinar é um ato de amor. É necessário que o ensino seja uma tônica da igreja. É necessário que o ensino seja uma tônica das missões. Para que nós lembremos que é o Senhor que manda ensinar a todas as nações. Não é porque o missionário simplesmente tem vontade de ser professorzinho de Bíblia. E isso porque ele ama o ensino e porque ele sabe que isso também é um ato de obediência. Nós vemos 1 Timóteo capítulo 4, versículos do 13, do 11 ao 13, 1 Timóteo 4, do 11 ao 13, a palavra do Senhor dizendo assim. 1 Timóteo 4, do 11 ao 13, diz: manda estas coisas, ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, esse ensino que nós vemos o Senhor Jesus Cristo ali dando uma ordem, aqui o apóstolo Paulo está dando até uma coisa de maneira até mais minuciosa para o jovem apóstolo Timóteo, o jovem pastor Timóteo. Né? Ele dá essa ideia aqui para cada um de nós, ele faz essa contribuição aqui no nosso tema nesta noite. Portanto, o ato de ensinar, como o Senhor manda ensinar todas as nações, é um ato de amor. Amor na prática ao próximo através do ensino. Ensinar todas as nações. O batismo é um ato de amor, porque também é um ato também de obediência. No batismo, quando o crente ele é imerso, ele fica sob a água, ali simboliza que ele morreu para o mundo.
quando ele emerge, é um símbolo de que ele renasce para uma nova vida. O batismo, portanto, é na prática o amor que nós podemos demonstrar para os outros, para o próximo, para aquelas pessoas que ainda não, já receberam a Jesus, para elas lembrarem que agora ela vive uma nova vida. É um ato de amor. O batismo também é um ato de amor, de obediência. O ato de guardar, o versículo 20 diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Como é que eu ensino alguém a praticar, esse guardar aqui é no sentido de praticar. Como é que eu ensino alguém a praticar uma determinada atividade? Como é que eu ensino alguém a praticar determinada coisa? O primeiro ponto que eu preciso levar em consideração é que eu também preciso já estar na prática daquilo. Aquele meu discípulo, ele vai me ver na prática daquilo, na prática da obediência. Então, para ele, vai ser muito mais fácil ele compreender que existe uma conexão entre o que eu falo e o que eu faço, para que ele também possa falar e fazer. Então, esses pontos aqui do ID nos mostram que é necessário esse ir, é necessário ensinar todas as nações, é necessário batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é necessário ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor tem mandado. Isso é amor na prática. E isso é amor na prática através de missões. E ele dizendo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis aqui uma garantia, amados. É a garantia de que o Senhor está conosco. Quer sejamos enviadores, quer sejamos os que são enviados, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, não se esqueça, ore por missões, abra o bolso, abra a carteira por missões, não deixe de contribuir para missões. Os missionários, eles são movidos a orações. Nós oramos por eles, mas orações não compram comida, orações não compram material teológico, orações não compram material de ensino infantil, de ensino adulto, não pagam aluguel, não compram terreno no campo missionário, não constroem novas igrejas. Essas coisas são através do dinheiro. Essa parte do nosso corpo, digamos assim, também precisa se converter. Os nossos bolsos. Nós precisamos ser aqueles que realmente contribuem, que oram, que ajudam, que incentivam, mas também aqueles que contribuem financeiramente para a obra missionária. E o que o Senhor nos ajude nesta demanda. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor Deus, que foi pregada. Nós te pedimos em nome de Jesus que possa nos transformar, que nós possamos ter uma consciência, Senhor Deus, transformada, que nossas convicções sejam verdadeiramente transformadas, que nós sejamos contribuintes fiéis e amorosos, voluntariosos, superabundantes, para a obra missionária. Ajuda os missionários, Senhor Deus. Muito obrigado pelos missionários do Templo Batista de Itapuã. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo pastor Josué e família, ali em Camaçari. Nós te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus, pelo pastor Francisco Cosmo Silva e família que estão ali em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelos nossos missionários que nós também contribuímos através das associações missionárias. Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos uma igreja mais voluntariosa, nos ajuda a ser uma igreja mais contribuinte para missões, para que nós possamos alcançar mais projetos missionários, para que eles possam alcançar mais almas para o Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, fortalece cada missionário, fortalece cada missionária, fortalece cada família, que muitas vezes os filhos são tirados do convívio familiar, muitas vezes do convívio cultural do qual estava familiarizado e é levado para um lugar longe, por causa do teu chamado no coração dos pais. Fortalece os filhos, fortalece os pais, fortalece todas as famílias missionárias, Pai. Fortalece a tua igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.